Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Estamos todos nós reunidos Boa noite. aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, né? Relembrando que ontem o mundo cristão comemorou, né, o dia de São Francisco de Assis, lembrando a todos que São Francisco morreu no dia 3 de outubro, mas a igreja comemora no dia 4, né? Relembra a vida dele no dia 4, como também no dia 3, nós temos o aniversário de Allan Kardec, assistindo uma palestra linda que a nossa irmã Carmen fez para todos nós na segunda-feira, não é? O que é bom é bom, é bom, é para ser aplaudido. Eu não tenho questão nenhuma sobre isso. Ainda mais depois daquele texto que eu mandei para vocês sobre os quadros na casa espírita, né? Que nós temos que nos livrar de certas superstições, não é? Que a gente às vezes carrega certas superstições que nós temos que nos libertar. Como disse o Herculano, não é por causa da ignorância do outro que deveremos deixar de admirar o belo. Então, eu gostei muito dessa frase que ele encerrou aquele texto, não é? Que às vezes a pessoa, por causa da superstição, deixa de admirar o belo. Então, que nós possamos aqui continuarmos firmes, procurando desmascarar e eliminar todos esses penduricalhos que muitas vezes nós colocamos na doutrina e no evangelho. Bem, antes de iniciarmos o estudo de hoje é desse livro, né? Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e nós estamos estudando o capítulo 6, que trata pela revivescência do cristianismo, e hoje nós estamos estudando o item 6.3, a falha da Igreja Romana, lá no último parágrafo, que começa assim: não nos é lícito influenciar. Mas antes disso, nós vamos fazer aqui a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus por todas as oportunidades que o Pai nos concede de estarmos estudando, de nos esclarecermos, para irmos eliminando essas práticas totalmente contrárias à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus, principalmente nos libertando das superstições. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, vamos começar aqui no nosso texto, que diz assim, Emmanuel diz assim: não nos é lícito influenciar os homens e as suas instituições. Todavia, podemos apreciar a influência das ideias sobre a massa, né? Podemos apreciar a influência das ideias sobre as massas, apreciando-lhes os resultados. Gente, isso aqui, olha só. Não nos é lícito influenciar os homens e as suas instituições. Todavia, podemos apreciar a influência das ideias sobre as massas, apreciando-lhes os resultados. Rose, desculpa, qual é a página? Que eu estou perdidinha Qual aqui é no o primeiro meu texto. livro? Se o seu for esse aqui, o meu é Esse, página 53, último parágrafo, quando ele diz: 53, não tá. nos é lícito, lá no último parágrafo, não nos é lícito influenciar os homens e as Ok, instituições. Todavia, ok. podemos apreciar a influência das ideias sobre as massas, apreciando-lhes os resultados. Eu vou fazer uma pausa aqui para falar de um fato que aconteceu hoje, tá? Não estou envolvendo política, não estou envolvendo nada, estou envolvendo ideia. Ideia. Hoje, na cidade de Sobral, é lá no Ceará, né? Sobral, uma criança, que eu considero criança, de 15 anos, invadiu uma escola e portando uma arma de fogo. E vocês já podem imaginar o que aconteceu.
Como ele conseguiu essa arma? O pai é CAC. Vocês sabem o que é CAC? CAC é colecionador, atirador desportivo e caçador. Caçador, sim, porque as pessoas aqui no Brasil estão fazendo uma campanha para a permissão da caça de animais silvestres. Tá? Há um lobby muito forte para a permissão da caça de animais no Brasil. Como a gente vê na África, não tem os safaris de caçadores? Tem safari de turistas que vão ver os animais, e o mais tradicional era aquele safari aonde o caçador ia para a África para caçar os grandes elefantes, girafas, leões, aquela coisa toda, né? E colocar lá o troféu. O que é o troféu? É a cabeça do animal, é o animal morto. Ele tira aquela foto. Já viram aquela foto? Você em pé ao lado do animal morto, com o pé em cima do animal. Essa foto é tradicional entre os caçadores. E aqui no Brasil estão fazendo de tudo para que essa lei passe. Que lei? Que seja permitido a caça de animais aqui no Brasil. E quem serão os animais que serão caçados? As onças, os lobos, esses animais de grande porte que nós temos, né? Principalmente a onça, né? Então, os caques são essas pessoas que podem ter. Na época, antigamente, podiam ter até 20 e poucas armas. Agora já chegou a 40 e poucas. Então, o CAC é o colecionador de armas, ele é o atirador desportivo e também caçador de animais. É claro, vai ser caçador de animais. É o CAC. E estão tentando passar essa lei para permitir a caça de animais aqui no Brasil, que nós temos florestas, não é? E uma criança, que eu considero criança, 15 anos, ele, por causa de algum problema que tinha na escola, ele com muita facilidade, é claro, conseguiu acessar as armas do pai, que não estavam guardadas em nenhum cofre, deviam estar expostas assim. Ele conseguiu lançar a mão da arma do pai, parece que era uma espingarda, um negócio assim de caça, algumas munições que o pai também tinha, e foi armado para a escola e fez o que fez. Fez o que fez, infelizmente, crianças, né, foram atingidas, foram abatidas. Então, olha o que ele diz aqui, Emmanuel. Isso é terrível, né? Porque até algum tempo atrás, até aquele advento lá de Realengo, lembra da escola de Realengo? A gente não ouvia isso aqui no Brasil, né? De ataque a escolas. Era mais lá nos Estados Unidos. Mas agora, né? Então ele diz aqui, não nos é lícito influenciar os homens e as suas instituições. Todavia, podemos apreciar a influência das ideias sobre as massas, apreciando-lhes os resultados. Então, quando a gente olha para esses resultados violentos, principalmente envolvendo armas de fogo, porque eu, na minha opinião, que ninguém precisa concordar, eu acho que é uma grande, na minha cabeça, maluquice você ter uma arma de fogo dentro de casa dizendo eu tenho para me defender. Eu falo do caso do homem do campo, que vive lá na fazenda, numa casa lá no meio do mato, e que é outra situação. Mas aqui na cidade, a primeira vítima daquela arma que você quer usar para se defender pode ser você mesmo. Pode ser você mesmo. Quantas pessoas
já não tiveram problemas de acidentes dentro de casa com arma? Policiais, não é? Porque aquela coisa de eu tenho criança dentro de casa. Quem tem criança dentro de casa sabe que criança não se confessa, como diz o povo por aí, né? Criança, se você piscar, já dançou. Criança não é quem tem filho pequeno, tem criança pequena dentro de casa, sobrinho, sabe que não é mole. Criança não é mole. A minha filha mesmo outro dia deu uma piscada. Quando ela foi olhar, a menina dela de 5 anos estava pintada de canetinha daqui até o final. E faltava meia hora para ir para a escola. Ela simplesmente pegou a canetinha e mandou ver. Pá, 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 no rosto, em volta do olho. Tipo a mãe se maquiando. Pintou sobrancelha, pintou em torno do olho, boca. Quando a Carolina olhou, disse: Jesus, o que eu vou fazer? Deu um banho, mas não tirou, não conseguiu tirar. E ela tinha provinha no dia, foi para a escola assim. E a professora olhou e disse: já imagino a cena. Ficou quase 3 dias com aquela tinta, com aquela, porque não conseguia sair, ela é muito branquinha. Então ela passou, pegou aquela caneta pilô grossa, passou na sobrancelha, passou aqui embaixo, passou em volta da boca, ficou de cima a baixo. A Carolina, quando olhou esse banho, eu tive vontade de chorar, porque eu sabia que eu não ia conseguir tirar aquela tinta. E foi para a escola assim mesmo, toda pintada de caneta pilô, de várias cores. Então, criança é assim. A gente sabe que é desse jeito, né? Então, você tendo uma arma dentro de casa, houve um acidente desse semana passada. 2 crianças de 6 anos, 2 irmãos gêmeos. Imagina o que aconteceu. Então, quem tem uma arma dentro de casa, corre muito risco de ser ele mesmo ou a sua família vítima daquela própria infeliz, que eu considero arma de fogo, que é uma coisa terrível, né? Então, ele diz aqui, você apreciando os resultados, você começa a perceber a influência das ideias sobre as massas. Entendeu? Observa o resultado do que está acontecendo. E aí você vai entender a influência das ideias sobre as massas. E depois ele vai dizer aqui, é o que desejamos evidenciar, solicitando nossa atenção para o complexo de fenômenos dolorosos, de ordem social e política, que vindes observando há alguns anos. Então ele é bem, né? Parece até que esse texto é de agora, mas não é de agora. Mas ele está sendo muito, né, assertivo. É o que desejamos evidenciar, solicitando nossa atenção para o complexo de fenômenos dolorosos. Esse fato que aconteceu hoje é um fenômeno doloroso, de ordem social e política, que vindes observando há alguns anos. Fazendo, temos o objetivo de vos demonstrar a que resultado conduziu os povos à deturpação da palavra do Cristo. Porque isso aí é claro e óbvio que é a deturpação da palavra do Cristo. Qualquer um que conheça um pouquinho da palavra do Cristo vai lembrar daquela frase que Jesus falou para Pedro quando eles estavam no momento em que Jesus estava sendo preso pelos soldados e que Pedro, tentando defender Jesus, sacou do facão que ele carregava na cintura. E aquele facão não era para matar ninguém. Era um facão que aqueles homens... Ele era pescador, não é? E o pescador usava muito o facão para tirar a escama do peixe, para abrir o peixe, limpar o peixe, não é? Para poder
no seu dia a dia. Então era comum aqueles homens terem facas, ainda mais sendo ele um pescador. Então, ele, quando vê Jesus sendo preso, o que ele faz? Ele saca do seu facão e lança contra o soldado do templo, porque a tropa do templo vinha à frente da tropa romana. Porque se ele faz aquilo com o soldado romano, nem Jesus tinha sobrevivido, tinha morrido todo mundo ali. Mas como foi o soldado do templo, e a tropa romana que vinha atrás para dar sustentação para a tropa do templo não gostava dos judeus, e a tropa do templo era judaica, eles ficaram só lá assistindo. Tá matando soldado judeu, eles não estão nem aí. Estavam nem aí. E quando ele arranca, corta a orelha do soldado do templo, o que Jesus diz? Pedro, embainhe a tua espada, porque quem vive pela espada, morre pela espada. Aí hoje, todo mundo quer se armar. Ah, não, porque até Jesus teria uma arma, se no tempo dele tivesse isso. É o que estão falando por aí. Isso é o quê? É o que diz Emmanuel aqui. É a deturpação da palavra do Cristo. É a deturpação da palavra do Cristo. E ele depois diz, e a necessidade, né? Então, tudo isso que a gente está vivendo conduziu os povos à deturpação da palavra do Cristo para poder manter os seus próprios interesses. Aí a gente faz qualquer negócio, né? E a necessidade de voltar-se o raciocínio individual e coletivo para a compreensão dos deveres que dela decorrem. Aí tem uma notinha aqui embaixo, eu não sei se o livro de vocês tem, no meu tem, diz assim: Emmanuel esclarece que a falência histórica da Igreja Católica, e a gente pode dizer de várias igrejas, né? Não foi só a católica, se deve ao afastamento da simplicidade e prática dos evangelhos que Francisco de Assis veio exemplificar. Mas ele ainda não havia sido entendido em sua missão de restabelecer a verdade e a doutrina de piedade e de amor do crucificado. Jesus não foi compreendido e Francisco de Assis também não foi compreendido na sua missão de restabelecer a verdade e a doutrina de piedade e do amor crucificado. Aí eu pergunto, depois de Francisco, 600 anos depois, vamos dizer assim, mais ou menos, né? 600, 700 anos depois de Francisco, vem Allan Kardec para resgatar o Evangelho de Jesus. O mesmo Evangelho que Francisco veio exemplificar agora. Veio exemplificar lá pelo ano 1100 e pouco. Pergunto, Kardec já foi compreendido? Será que ele foi compreendido na sua integralidade? Não é? Então eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da religião, como essas práticas religiosas, certas ideias trouxeram problemas para a gente. Deixa eu abrir aqui. Está aqui. É do livro que eu já até falei para vocês, desse livro. Agonia das Religiões. Nesse capítulo, é a introdução do livro, José Herculano Pires fala sobre os tempos de agonia. E ele começa assim: acusa-se o cristianismo de ser o responsável pela universalização da hipocrisia. Muitos companheiros nossos, e alguns que são mesmo religiosos, outros não religiosos, nossos irmãos materialistas, os ateus,
dizem, né? A religião é o ópio do povo. E acusam o cristianismo de ser o responsável pela universalização da hipocrisia. Mas os próprios evangelhos atestam a atitude racional do Cristo, em face dos que pretendiam lapidar a mulher adúltera. Lembra do caso? Dizem que o cristianismo universalizou a hipocrisia. Mas Jesus se mostrou altamente racional, com nenhum rasgo de hipocrisia, quando ele fez aquela pergunta: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Ora, quem eram os hipócritas? Era Jesus? Era o cristianismo? Claro que não. Jesus é que fez a pergunta. Vocês estão querendo lapidar a mulher porque ela pecou. E vocês? São puros? São cristalinos em sua consciência? Onde é que está a hipocrisia de Jesus? Onde é que está? E Jesus, quando eles ficaram sozinhos, e todo mundo foi para casa para refletir na frase de Jesus, ele olhou para a mulher e disse o seguinte, perguntou à mulher, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ela olhou e disse, não sei, senhor. Acho que se foram. Ele disse, então vá você também embora. Mas tome seu cuidado, né? Procure evitar outro momento como este. E ele não acusou a mulher. Ele não disse, minha filha, muda o teu comportamento imoral, teu comportamento, porque esse seu comportamento não está em acordo com os ensinos do Senhor. Você é uma mulher que está vivendo na marginalidade. Você é uma mulher que está indo contra a lei. Ele não falou nada disso. Sabe por que ele não falou? Porque ele é um Cristo, verdade. Mas ele não começou a caminhada dele como Cristo. Porque ninguém começa a sua caminhada como Cristo. Jesus também foi criado, como todos nós, simples e ignorante. E aquele que é ignorante, como está lá na questão 115, né, do livro dos Espíritos, o ignorante é aquele que diz o quê? Ou melhor, o simples quer dizer o quê? O simples e o ignorante. Deus criou todos os... Lá na questão 115 do livro dos Espíritos. Deus criou todos os homens simples e ignorantes, isto é, sem saber. Ele também foi criado simples e ignorante, sem saber. E na questão 120, Kardec pergunta assim, todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? Todos. Kardec faz a pergunta assim, todos. E o que é que os espíritos respondem? Pela feira do mal, não. Pela feira da ignorância. Então, esta mulher se equivocou por ignorância, por não conhecer a lei, não é? Por ainda não conseguir praticar a lei. Só que ele também, Jesus também foi criado simples e ignorante. Quando, onde, não tem a mínima ideia. Mas se foi criado também ignorante sem saber, pode com certeza também ter se equivocado em algum momento da sua caminhada. O que não o diminui em nada. Em nada. Apenas mostra que ele é um ser humano, é um ser humano igual aos outros, que também tiveram que fazer uma caminhada, que também tiveram que ter o seu esforço para chegar aonde ele chegou, porque ele não chegou onde chegou gratuitamente, ou com
uma indicação de alguém. Não, foi através de muito suor e muita lágrima, de muito esforço, porque a lei do Pai é para todos. Então seria uma hipocrisia ele dizer para a mulher que ela era uma equivocada e outras coisinhas mais, já que ele também, como todos os outros espíritos criados simples e ignorantes, também já passaram pela fieira da ignorância. Percebeu? Uma atitude totalmente racional do Cristo. No caso de Zaqueu, o Cristo aceita a sua hospitalidade, mesmo sabendo que Zaqueu, como coletor de impostos, também possa ter cometido alguns equívocos. O, o Cristo aceita a sua hospitalidade quando Zaqueu promete devolver aos pobres o fruto impuro dos seus rumos. Outros diriam que, não, Senhor, não ponha os pés na casa desse pecador. Como também devem ter dito para ele algo mais ou menos parecido, quando ele se encontrou com a mulher samaritana no poço. Mulher samaritana, são pecadores. Senhor, o senhor está conversando com essa mulher pecadora? Já imaginou o que o povo vai dizer se verem essa cena? Não é? Madalena, uma mulher que não era bem apreciada pela população local, não sabemos se os fatos que criaram, né, contra ela, ou se eram verdadeiros ou se não, mas a história, a lenda pegou, né? Porque essas coisas pegam, né? Depois, para você tirar essas coisas é muito difícil. Madalena, arrependida, tornou-se a seguidora dedicada e a escolhida para ser a primeira a vê-lo depois da ressurreição. E ela foi criticada por isso. Foi, inclusive, desmentida por isso. E duvidaram dela por isso. E só aceitaram o que ela falou sobre ter visto Jesus, porque Maria, a mãe de Jesus, disse: não, eu tenho certeza que Maria está dizendo a verdade. Eu conheço Maria, eu sou amiga de Maria. Quem é que ia duvidar da mãe de Jesus? Não é verdade? Mas, quando eles foram embora pregar pelo mundo, não quiseram levar Madalena. Por que será? Por quê? Todo mundo sabe. Não há dúvida que os excessos repressivos do cristianismo não foram determinados pelo Cristo, mas pelos seus apóstolos judeus contaminados pela hipocrisia farisaica e de outras seitas judaicas. Porque Paulo teve uma briga danada em relação a isso. Porque aqueles judeus, né, muitos judeus se converteram ao cristianismo, né? E todos seus apóstolos eram judeus, com exceção, mas esse nem conheceu Jesus de Lucas, né? Porque ele era grego, ele não conheceu Jesus, mas aqueles 12 eram apóstolos judeus. E alguns, depois da morte de Jesus, tentaram, a gente sabe, né? Envolver o cristianismo de volta, ou melhor, colocar dentro do cristianismo aquelas práticas judaicas. Aí falando do batizado, daquelas coisinhas mais, né? Que caracterizava essa hipocrisia farisaica. O apóstolo Paulo, o que melhor compreendeu a posição do Cristo em tantos aspectos, né? Era o doutor da lei, mas era um homem de visão e ele compreendeu. Ele mesmo, Paulo, não conseguiu escapar totalmente aos prejuízos do judaísmo, quando se referia aos processos de repressão, tornando-os ainda mais agudos na religião nascente. Porque vamos pensar assim, quando Saulo vivia, né, antes do episódio lá de Damasco, Saulo era um profundo e radical defensor do judaísmo. E ele não defendia o judaísmo por ser hipócrita. Ele defendia porque ele acreditava naquela religião. E por acreditar acima de tudo e de todos, ele dizia: todo mundo tem que seguir Deus, todo mundo tem que seguir as práticas judaicas. E aquele que não seguir é inimigo do judaísmo. Então eu vou fazer qualquer coisa, até mandar prender, torturar e matar aquele que não seguir o que eu acredito ser
a religião perfeita. Ele acreditava naquilo. Então, todo mundo sabe, quem estudou, quem leu o livro Paulo Estevam, o que ele fez. Quando ele se converte ao cristianismo, ele traz com ele esses processos de repressão. Não mais mandando prender, torturar e matar, mas sendo muito inflexível, quem leu Paulo Estevam todo, com aqueles que não compreendiam o cristianismo ou que queriam, de alguma maneira, desvirtuar o cristianismo. Entendeu? Então ele vai usar aquela mesma força. No início, ele até pensa em usar de violência. Aí mandam ele lá para o deserto. Mas quando ele volta, ele já não usa mais a violência física, mas ele usa, de certa maneira, essa violência verbal. E muitas vezes ele vai ser até agressivo com os companheiros. Tem aquela cena dele com Pedro, né? Quando lá eles queriam fazer aquela cerimônia lá, se eu não me engano, com aquele grande companheiro dele que ele levou, esqueci o nome agora, que foi assim o seu grande, foi quase como um filho, foi um filho para ele. O nome me fugiu até. Tem até a carta, são 2 cartas, né, que foram escritas para ele. Agora deixa eu tentar me lembrar o nome dele aqui, porque... Oi? Acho que é Timóteo, né? Timóteo. E tem um outro também, que agora me fugiu o nome. Tem a carta a Timóteo, tem uma outra carta, Timóteo, primeira e segunda carta a Timóteo, isso mesmo. Então, lembra que queriam circuncisar e ele acaba sendo muito grosseiro com Pedro. Muito grosseiro com Pedro. Depois ele até faz uma reflexão, mas ele foi até muito grosseiro com Pedro. Mas por quê? Porque ele ainda traz dentro dele essa coisa muito forte, né? Explica-se a atitude paulina ante os abusos e excessos das religiões pagãs, mitológicas, em que as práticas fálicas havia muito, principalmente entre gregos e romanos, cerimônias, né, onde havia um sexo abusivo. A gente sabe dos filmes que a gente via, né? E isso era muito comum. Os rituais dionisíacos, né? Quem quiser, todo mundo está lembrado de como isso se acontecia. Toda a herança da velha Suméria, da Mesopotâmia, da libertinagem da Grécia e de Roma contaminavam as ingênuas comunidades cristãs, ameaçando com seus excessos os princípios espirituais da religião nascente. Paulo de Tarso, extremamente zeloso, apegava-se também ainda aos resíduos da sua formação farisaica, agindo com dureza na sua palavra, voltamos a dizer agora, não mais como Saulo, da sua dureza da sua palavra, para impedir que os cristãos retornassem às práticas da irresponsabilidade moral. Mas há enorme distância, tá? Entre as medidas enérgicas de Paulo, que não usava a máscara da hipocrisia, tá? E as medidas repressivas que mais tarde judaizaram as religiões cristãs. Ele era agressivo na hora de colocar a palavra dele. Era aquele tipo, você não quer ir comigo? Fique. E dizer, vocês estão errados, não adianta, não vou fazer acordos com você. E aí ele falava. Ele não tinha muita delicadeza, nem muita psicologia para falar algumas coisas, né? Mas nada disso podemos caracterizar como hipocrisia, porque ele acreditava que era preciso fazer isso, né? E nada disso vai se comparar com essas medidas repressivas que mais tarde acabaram judaizando as religiões cristãs.
Ele que combateu sem cessar, e nós terminamos de fazer o curso das epístolas de Paulo, os apóstolos judaizantes, acabou incidindo, de certa forma, no mesmo erro que tanto condenara, mas justificado pelas circunstâncias de uma época de ignorância e de costumes geralmente condenados. Aquela época ali, né, já falamos disso até outra época, não havia como ser muito suave com o povo daquela época. Vamos dizer assim, em alguns momentos a prática também teve que ser forte. Nós vamos encontrar até Jesus também, quando ele faz aquele sermão dos 8 ais, ele também é um pouco duro quando ele diz: ai de vós, né? Ai de vós, fariseus, sacerdotes, religiosos, hipócritas. Lembra quando ele fala isso? Então, nesse sermão dos 8 ais, Jesus, ai de vós, fariseu, me fugiu a primeira palavra aqui, quando ele usa, né? Escribas e fariseus. Escribas e fariseus hipócritas. Gente, ele fez esse discurso, esse sermão, na porta do templo. Não foi lá na casa dele. Não foi na casa de Pedro, entendeu? Não foi em lugar reservado, escondido. Não foi. Foi em um lugar aberto, aonde os escribas e fariseus estavam presentes. Você imagina, né, o que é um fariseu que está ali na porta do seu templo, escutar um homem que se diz o Messias falando isso, né? É difícil, né? É difícil para esses homens. Mas ele disse, né? Eu estou tentando aqui, né? Quando ele diz aqui, deixa eu ver. Ele diz aqui, ó, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócrita, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigorosos juízos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer o prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no templo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então Jesus, através desse discurso, desmascara aqueles que se intitulavam como condutores legítimos do povo. As ações deles porém foram reprovadas pelo Mestre Jesus. Sua conduta hipócrita, a conduta hipócrita dos
escribas e fariseus deixa claro o quão distante estavam de Deus, se apegando às leis mosaicas com todo afinco, mas se esquecendo da maior de todas elas, que é o amor. Então, minha gente, Jesus se apresenta ali, tá? Próximo ao templo, sabendo que esses homens estariam ali. E ele, sem medo, em vez de, como muitos fazem assim, né? Chega lá perto deles, prazer, 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 dá beijinho e tudo mais. Aí, quando os fariseus entrassem no templo, ele pegaria e faria esse discurso. Aí seria hipocrisia dele. Mas é assim que muitos de nós agimos. Vamos lá, oi meu amigo, oi minha amiga, beijinho, beijinho. Quando a pessoa vira as costas, baixa o porrete. Jesus não fez isso. Jesus não foi lá, não cumprimentou esses senhores e depois, quando eles entraram no templo, ele fez o discurso, não. Ele fez o discurso na frente deles. Na frente deles. Então, mostrando o quê? Que em certos momentos era necessário ser duro e firme, né? Paulo talvez tenha extrapolado um pouco, mas, como diz José Herculano Pires, justificado pelas circunstâncias de uma época de ignorância e de costumes geralmente condenáveis. O ponto crucial do problema religioso chama-se hipocrisia. E a hipocrisia resulta das atitudes egoístas, da falta de compreensão do verdadeiro sentido da religião, que é caminho e não ponto de chegada da espiritualização do homem. A religião é um caminho. Existem outros para você chegar à perfeição. Por que a religião é um caminho? Porque existem outros. Porque tem irmãos nossos que dizem não ter religião, mas são pessoas altamente evangelizadas. São altamente evangelizados. Então, nós não podemos dizer que a religião é o único caminho. Ela é caminho, é um dos caminhos, tá? E não ponto de chegada da espiritualização do homem. Ninguém poderá dizer o seguinte, que o homem só vai alcançar o reino dos céus e se tornar um espírito elevado se ele tiver uma religião, tá? Os religiosos que pretendem atingir a santidade do dia para a noite, como tem muitos por aí, que se revestem de pureza exterior, como os túmulos caiados, que Jesus falou, encobrindo a podridão interior, são os hipócritas condenados veementemente no Evangelho. A solução desse grave problema, que responde pela morte cíclica das civilizações, está na compreensão da verdadeira natureza do homem, do processo natural do seu desenvolvimento espiritual. Porque, né, eles acreditam que, pela religião, de uma hora para outra, eles estão salvos. E quem não faz o que eles mandam, vão todos para o inferno, né? Então, eles são hipócritas, né? Os artifícios purificadores, né? Tipo, o batismo, esse batismo, né? Vamos levar lá para aquela cerimônia do batismo. Vamos lá. Para que serve o batismo? Não sei, mas tem que batizar. E tem vários tipos de batismo. E nas várias religiões, e as cerimônias totalmente diferentes. Mas tem que batizar, vamos batizar. Sabe o que significa? Nada, tem que batizar. Né? Esses artifícios purificadores só servem para mascarar os indivíduos pretensiosos. As práticas ascéticas não podem ser forçadas. Essas práticas de purificação, né? As paixões e os instintos dos homens são manifestações de forças vitais que, sob o controle da razão,
e do sentimento podem e devem guiar o espírito dos rumos da transcendência. Por exemplo, a paixão. Todo mundo fala da paixão, condena a paixão. Mas a paixão, sob o controle da razão e do sentimento, ela é boa. Ela é boa. Agora, quando essa paixão é descontrolada, aí ela é um desastre. É um total desastre. Entendeu? Então, as paixões e os instintos do homem são manifestações de forças vitais que, sob o controle da razão e do sentimento, podem e devem guiar o espírito nos rumos da transcendência. Se Paulo de Tarso não fosse apaixonado pelo Evangelho, ele teria feito o que fez? Claro que não. Claro que não. E no capítulo 10, o Herculano Pires vai falar um pouquinho sobre magia e misticismo. Ele diz assim: o tempo das igrejas está chegando ao fim. Essa igreja tradicional, entendeu? Que nós conhecemos. Como chegou ao fim o tempo dos mistérios da antiguidade. Elas foram necessárias e tanto serviram como desserviram a humanidade. Elas tiveram seus pontos positivos, mas também tiveram seus pontos negativos, revelando a sua estrutura imperfeita como a de todas as obras humanas. Porque a gente sabe que a igreja, essa igreja tradicional, é uma obra humana, né? Em vão essas igrejas se arrogaram investiduras divinas. Muitas vezes, você entra numa igreja, não importa qual a igreja que seja, as pessoas vão falar mais do demônio do que de Deus. Vão falar mais das coisas materiais, da conquista de coisas materiais, do que da conquista de coisas espirituais. E vão falar muito mais dos caminhos que se deve percorrer para conseguir essas coisas materiais, do que ensinar o povo qual é o caminho para a conquista das coisas espirituais. A gente sabe disso. A gente sabe disso, tá? Então, a mente humana se abre hoje para novas dimensões. E as igrejas não têm condições para acompanhá-la nesse avanço. Primeiro, entender que a igreja não é aquele prédio frio. A igreja somos nós. E temos que nos livrar de uma série de superstições que vieram dessas igrejas para as religiões atuais, inclusive para a doutrina espírita. Tá? Para poderem sobreviver, as igrejas têm de se desengrejar-se, né? Despir-se dela mesma, suprimindo o profissionalismo sacerdotal e também cuidado com o profissionalismo espiritual, porque tem alguns médios aí que parecem até profissionais, só falta alguém assinar a carteirinha deles, tá? As suas dogmáticas absurdas, as liturgias vazias de sentido. Porque muitas vezes você vai num templo religioso desses aí, ou voltando também para a casa espírita, você assiste uma palestra, assiste um sermão lá que seja e não traz nada de consolo. Eu me lembro do altivo, caríssimo Panfiro, altivo presidente do Centro Espírita Leon Denis. Uma vez ele foi lá no CIOI, a palestra dele. Ele chegava, já ia ele com o Evangelho do Bar do Braço. A palestra dele sempre era do Evangelho. Por isso que aqui a gente faz questão de segunda-feira falar do Evangelho, como religião dos espíritos vem trazendo o Evangelho. E Joana de Ângeles também vem trazendo o Evangelho, né? Falando da educação moral, isso está no Evangelho. Religião dos Espíritos trata das questões do Livro dos Espíritos, que é o cristianismo redivivo e Evangelho. E quinta-feira, Evangelho, né? Setembro Verde, Evangelho, cuidar da natureza, né? Setembro Amarelo, Evangelho, né? A importância da valorização da vida.
Mas, naquele dia, ele veio fazer uma palestra e ele vinha com o evangelho dele e ele dizia assim, ó, minha palestra do evangelho é assim, eu leio o parágrafo do evangelho e comento, leio, comento, leio, comento, é assim. E ele disse o seguinte, palestra na casa espírita tem que ser palestra pública, não é curso. Tem que ser somente do evangelho. Temas do evangelho. Por quê? Porque quem vem à casa espírita para assistir uma palestra pública vem em busca de consolo e esclarecimento. E nada melhor que o evangelho para consolar e esclarecer. Entendeu? Então, às vezes você vai assistir certas palestras que são liturgias vazias de sentido. Antes que possam pagar esse preço demasiado elevado às forças da evolução, antes que possam pagar esse preço demasiado, as forças da evolução as varrerão da face da terra. Varrerão essas igrejas, essas religiões. Isso não é uma profecia espírita, é uma profecia evangélica de Jesus, no episódio com a mulher samaritana, que eu trouxe aqui, vou ler para vocês. Está lá em João, capítulo 1, versículo 19 a 24. Jesus estava lá conversando com a mulher samaritana na beira do poço. E um momento, a mulher se dirige a Jesus e diz assim, no versículo 19. Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram sobre esta montanha. Quer dizer, nossos pais adoraram a Deus sobre esta montanha, que é o Monte Garizim, né? Aquela montanha que ela estava se referindo. Mas vós, mestre, dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. E aí Jesus vira-se para ela e diz, crê, mulher, vem a hora em que nem sobre esta montanha, Monte Garizim, nem em Jerusalém, onde está o templo, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Como vem dos judeus? Veio ele. Ele veio dos judeus, trazendo a salvação, né? Então ele diz, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não mais dentro de nenhum templo, não mais em cima de nenhuma montanha. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Tá? Então, né? Isso é uma profecia, mas de Jesus. Que, aí ele diz assim, o Herculano, que ninguém me acuse de responsável por essa previsão, né? Que ninguém me acuse de responsável por essa previsão, que ela mesma, as igrejas, por 2000 anos, fizeram ler no Evangelho. Há 2000 anos que todo mundo lê essa passagem. Em seus cultos, sem a entenderem. Também não entenderam a questão das muitas moradas na casa do Pai, nem a do batismo espiritual, nem a do nascer de novo, nem a condenação das exigências rituais dos fariseus. É o sermão dos 8 ais aí. O que podem esperar ou reclamar agora? Há mais apego à matéria nas práticas e nos conceitos das religiões em agonia do que nos ritos selvagens, aqueles lá do passado, pois nestes a crença ingênua e instintiva manifestava-se naturalmente, enquanto naquelas, que é as religiões em agonia, é puro artifício, tentativa de racionalização psicológica de heranças atávicas, hereditárias, ancestrais. Então, ele mostra isso aí. Nós precisamos nos libertar desses atavismos, né? Dessas questões hereditárias, porque era assim que fazia lá no passado. E a gente continua fazendo. Não se pode andar na casa espírita muito rápido, pisando forte. Tá? Não se pode rir muito dentro da casa espírita. Ora, há formas de pisar e de pisar. Tem gente que anda muito delicado, mas tem outro que tem um caminhar mais forte. Eu sempre fui isso. Meu caminhar sempre foi muito forte. Todo mundo me conhece, sabia. Ah, não se pode falar alto dentro da casa espírita. Eu tô frita, porque eu só sei falar alto. Trabalhei 30 anos como professora, agora é a professora que fala baixinho.
Entendeu? Ah, que não pode rir muito dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita você tem que ser sério. Há muita seriedade travestida de hipocrisia. Então, essas coisas que as pessoas colocam, entendeu? Dentro da religião, a gente tem que tomar cuidado. Porque a ideia, como disse Jesus para a mulher, é que um dia todos nós iremos adorar a Deus, mas não é mais na casa espírita, não é mais na igreja. É adorar a Deus em espírito e verdade. Entendeu? Então ele fala sobre isso. A igreja precisa se desigrejar. Quem é essa igreja? É aquele templo? Somos nós. E nós é que carregamos esses preconceitos. Quando a gente diz assim, fulano está afastado da casa espírita. Antes vinha assistir a palestra 3 vezes por semana. Agora só vem uma vez. O que será que está acontecendo? Os obsessores. Não é assim que a gente fala muitas vezes? Fulano não está mais fazendo aquele trabalho. Não quer nem saber. Porque é da mesa mediúnica, tem que trabalhar até o final da vida na mesa mediúnica, porque se deixar a mesa mediúnica, os obsessores. Tem gente que diz isso. Entendeu? Se o companheiro decidiu por algum motivo, não quero mais trabalhar, eu vou desenvolver o trabalho na casa espírita. Vai deixar a mesa mediúnica. Trabalhador da mesa mediúnica não abandona a mesa mediúnica. Entendeu? É esse tipo de coisa. Isso vem de onde? Olha aí. Quantos irmãos que faziam parte de religiões espiritualistas, por algum motivo, queriam deixar os templos espiritualistas, ou buscar uma igreja protestante, ou buscar uma igreja católica, ou buscar até um templo espírita, se sentiam, eu mesmo conversei com uma amiga, ameaçados. Eu me lembro de uma moça que ela veio falar comigo, ela queria saber o que ela podia fazer, que ela ia deixar, ela vivia numa casa espiritualista, e ela ia deixar. E ela queria saber o que ela ia fazer com os santos dela, que ela tinha os santos lá dentro da casa dela, tinha o altar dela, e tinha as roupas dela, porque ela era médium, trabalhava, e que ela estava com medo, porque ela foi ameaçada que se ela deixasse o trabalho naquela casa espiritualista, ela ia morrer. Então ela diz, aí nós conversamos muito com ela, o que eu faço com as roupas? Porque as roupas, né? Como eu disse, você procura uma companheira lá da sua casa, que você saiba que não tem condições de fazer e doa as suas roupas para ela. Não é? Porque aquelas roupas custam certo dinheiro para você fazer, comprar o tecido, aquela coisa. Você doa para uma companheira. Os seus santos, você doa. Se você não quiser ficar com eles, mas não se preocupe com esse negócio que você corre risco de vida. Não é? Se você mudar de religião. A gente vê esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de. Entendeu? Tem que racionalizar isso. Para perceber, será que é mesmo que Deus vai me castigar se eu deixar o trabalho da mesa mediúnica? Para escolher um outro trabalho, para fazer outra coisa? Deus vai fazer isso mesmo? Jesus está com a binóculo atrás de mim? Mas, infelizmente, alguns companheiros vêm com esse discurso. É o famoso e tradicional discurso do carnaval. Não é? Vem o bloco, né? Atrás de um bloco de carnaval, vem o bloco dos desencarnados. Quem vai brincar o carnaval vai ficar obsidiado. Só falta dizer,
vai para o inferno. Mas está dizendo isso. Está dizendo isso. Está dizendo isso. Quem vai para o Rock in Rio, aquele antro de perdição. Quantas vezes a gente ouviu isso aí essas semanas? Né? Vai ver aqueles caras que tocam assim, ó, e faz assim, e faz assim. Todo mundo sabe o que é isso, né? É o símbolo lá que o pessoal, os metaleiros gostam de fazer, né? Mas o pessoal já fala que o rapaz que é metaleiro que faz assim é adorador. E vai por aí afora. O que isso tem a ver? Mas são as ideias. São as ideias. Alguém gostaria de falar alguma coisa aí? Tá tudo bem? A gente deve se juntar a uma prática ou a uma religião, mas não vai se juntar a uma religião, vamos dizer assim, a uma doutrina, desculpa, a uma doutrina ou uma religião, não pela prática dos atos, né? Que a prática dos atos são aqueles atos que seguem os passos de Jesus, certo? E não por fazer esses atos exteriores. Então, a gente tem que realmente tirar isso, mas nem sem ser uma coisa forçada, né? A pessoa tem que compreender. E você, a melhor forma de você compreender essas práticas do que você estudar, não é isso? Se você estudar, você se esclarecer, você se informar, você acaba deixando naturalmente que você vê que isso não é do evangelho, isso é do criação do próprio homem. Do homem, né? É perfeito. Realmente é muito bom, né? Muito Gente, bom. Jesus se dava com todo mundo. Rico, pobre, né? Intelectual, não intelectual, aqueles que ele se dava com quem seguia as orientações dele e com o pessoal que também não seguia, que eram de outras religiões. Ele se dava e respeitava todo mundo. Respeitava todo mundo. Não ficava, ele não perguntava, você é meu seguidor? Ah, se é meu seguidor, está debaixo das minhas asas. Se não é, vai queimar. Nunca. Ele só alertava as pessoas para a conduta. E não era assim, tua conduta está errada, não. Ele só dizia mais ou menos assim: observa a sua conduta, né? Observa a sua, como ele falou para a mulher samaritana, vá e procure tomar cuidado, né? Então, tipo assim, observa mais, minha filha. Mulher, onde estão aqueles que condenaram? Não sei, senhor, foram embora. Então você pode ir também, minha filha, mas só toma um pouco mais de cuidado. Que ele disse para ela. E quem já conhece, existe a história dessa mulher, né? A história dela é muito bonita. Né? Acho que é Humberto de Campos que conta a história. Depois, as atitudes dela. Mesma coisa, se é verdade que Maria de Magdala era assim. A mesma coisa com todos os discípulos dele. A mesma coisa com Judas. Ele não disse para o pessoal, olha, gente, a partir de agora, ad eterno, vocês vão pregar uma figura de Judas lá no poste e taca a pedra nele, porque ele mandou me crucificar. Não. Foi o primeiro que ele foi socorrer. Porque ele compreendeu que o companheiro era por amor, mas não compreendia. Não compreendia, não condenou ninguém. Não condenou ninguém. Então, é o alerta, né, para a nossa conduta. Primeiro, para não sermos hipócritas. Segundo, para não tentarmos desvirtuar as palavras de Jesus e o evangelho dele. Porque o que está no evangelho está e não vai mudar.
E não adianta eu tentar colocar parênteses do lado, porque vai soar falso. Vai soar falso. Agora, você pode colocar. Pode colocar. Você tem a liberdade de semear. Jesus não nos impede de semear. Agora tem aquele recado, né? A colheita também é sua. A colheita é sua, mas nós temos a liberdade de semear, botar quantos parentes quisermos. Agora, todos eles soarão falso. Muito falso, né? Mas é isso aí. E que a gente prossiga, né? Estudando esse companheiro Emmanuel, que é fantástico, que ele realmente, Emmanuel, e também Herculano Pires, né? Eu vejo, é engraçado, Herculano diz que Paulo foi aquele que melhor compreendeu os ensinos do Cristo. E Paulo, é interessante, Emmanuel fala que Paulo foi o que melhor compreendeu os ensinos do Cristo. E Emmanuel também vai dizer que Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, Emmanuel fala de Paulo, que Paulo foi o homem que melhor compreendeu os ensinos de Cristo, e fala que Herculano Pires foi o homem que melhor compreendeu as orientações e os ensinos de Allan Kardec. Então, e Herculano Pires, quem não conhece a vida dele, sabe que ele pagou caro por isso. Ele foi altamente condenado dentro da doutrina espírita. Durante mais de 30 ou 40 anos, nenhum livro dele foi publicado pela FEB. Nenhum. Acho que até hoje não é. Ele teve que criar a sua própria editora, que é a Paideia, que é a editora Paideia, para poder publicar os livros dele. E mesmo assim, com muito sacrifício, muito sacrifício. Aí depois parece que a Paideia faliu. Eu conheci o filho dele e a filha. Uma vez eu estive conversando com o filho dele na Feira do Livro, lá na Barra, lá no Recreio. E quando eu olhei e vi a editora, né, Paideia, eu entrei lá, comprei até um livrinho. Ele já tinha se encarnado há muito tempo, né? E eu conversando com o filho dele, eu falei, a Paideia abriu, nós estamos reinaugurando a editora do meu pai, para publicar os livros do meu pai. Aí ele contou um pouco da história do pai dele. E quando a Heloísa, que é filha dele também, veio no CIO fazer uma palestra, ela ficou hospedada na casa da minha irmã, que na época morava ali quase em frente à casa da minha mãe. E ela ficou lá. E eu tive a oportunidade de ir à noite para lá, e ficou eu e Rosângela e ela conversando, né? Jantando à noite, fazendo um lanchezinho ali, no sábado à noite, que o encontro era no domingo. E ela falou também um pouco dela. Ela chamava o pai. Porque o pai era fogo na roupa. O pai falava as coisas assim, tipo Paulo Itá, sabe? Mas o pai não era fácil. E ele era realmente, sabe? Foi um crítico muito contundente a algumas questões espíritas judaizantes, podemos dizer assim. E por isso ele pagou o preço. Ele pagou um preço muito alto, mas ele cumpriu com a missão dele. Ele cumpriu, mesmo não agradando a todos, ele cumpriu com a missão dele, porque ele não baixou a cabeça, nem aceitou certas coisas para ser bem recebido, entendeu? Ele disse, não aceito isso. E ele foi, em algumas coisas, ele até criticou um pouco o Chico, sabe? Mas sempre também, ele foi muito amigo do Chico, entendendo a posição do Chico, mas ele não poupava, não. Ele era firme, ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele conheceu Jesus Gonçalves. Na sua juventude, ele foi com uma caravana a Pirapitingui fazer visita aos jacenianos e ele conheceu Jesus. Tem até um trechinho dele falando do Jesus que ele conheceu dentro de Pirapitingui. Herculano Pires, José Herculano Pires.
Então, realmente, o homem tinha muitas histórias. Quem tiver oportunidade de pegar alguns livrinhos dele, dá uma lida, porque ele é muito. Ele tem um livro que eu vou ver se eu acho PDF. Crônica, ele trabalhava na rádio. E ele fazia algumas crônicas. As pessoas faziam perguntas e ele respondia, entendeu? E algumas respostas dele são duras da queda. É No Limiar, um dos livros chama-se No Limiar do Amanhã. É o nome do programa de rádio. Ele tinha também um pseudônimo. Eu não me lembro bem do pseudônimo, que era muito comum naquela época, né? Bezerra tinha Maxi. Ele também tinha um pseudônimo que ele usava para assinar algumas crônicas. A gente sabe até por que isso, né? Com esse pseudônimo, às vezes o jornal aceitava publicar, como o Max também. Agora, se o espírita colocasse o nome dele, não, o senhor não pode, porque o senhor é mal visto no movimento espírita. Mas se ele botasse o pseudônimo, ninguém vai saber quem é, então publica-se. Lá no início do século XX, tinha muito dessas coisas também. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião de estudos. Vou pedir para o nosso companheiro Alberto. Alberto, você faz a nossa prece de agradecimento? Nos voltando a Deus, o nosso Pai, que está no universo, está em nosso íntimo. Senhor, vós de infinito amor, enviastes os mensageiros do céu para nos instruir e que possamos ter o discernimento de compreender as mensagens do alto com clareza, que possamos nos libertar de todos os preconceitos, de todos os interesses, para podermos genuinamente entender a mensagem do além, para podermos seguir neste caminho genuíno de retorno à casa do Pai. E só através da libertação de todos esses desvios poderemos verdadeiramente seguir a mensagem real do Cristo. Precisamos meditar, sentir e viver esta mensagem celeste para que possamos vivê-la integralmente, sem desvio, sem ilusões, sem preconceitos, para que possamos seguir o caminho do verdadeiro sentido do progresso espiritual. Agradecidos a esses benfeitores que nos auxiliam em nossa caminhada, aos que nos auxiliam no entendimento, no esclarecimento da história religiosa do mundo, para que possamos nos colocar no mundo de hoje com clareza, entendendo o mundo de hoje nos seus desvios, nos seus vícios, e que possamos, então, buscar esse sentido genuíno da mensagem do além. Portanto, obrigado, Cristo, por sua renúncia em prol de toda a humanidade, e que esta renúncia não seja em vão. Nós busquemos o cristianismo redivivo, possamos viver esse cristianismo que foi por vós trazido para nos libertar e que possamos nos desfazer das amarras, das correntes da ignorância, para que possamos seguir este caminho deixado por vós. Que sua luz nos ilumine, nos inspire e que seus mensageiros, os ceareiros de Jesus, possam estar a nosso lado, a nos inspirar nesse sentido profundo do viver o religare com o Pai. Obrigado, Mestre. Obrigado, Pai. Obrigado a toda essa espiritualidade e que busquemos seguir no caminho da luz. Obrigado, meu amigo. Aí, lembrando, falando em questão de pseudônimo, Dona Ivone Amaral Pereira também teve pseudônimo.
ela também escrevia crônicas para alguns jornais espíritas também usou muito pseudônimos, né? Para a gente ver como as coisas são. Não era dureza naquela época, né? Muita dureza. Tá? Além de ter o preconceito contra ela, contra a Zilda Gama, porque elas eram mulheres. Zilda Gama também sofreu com muitos preconceitos, né? Muitos preconceitos. Mas vamos lá, que as coisas vão mudar, se Deus quiser. Boa noite, meus amigos, bom trabalho para vocês. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe a todos. Boa noite.